Olá, pessoal! Eu sou a professora Geovália do IFMG, Campus São João Evangelista, e nessa aula nós vamos falar sobre cabeamento de rede, vamos falar especificamente de um tipo de cabo bastante utilizado no mercado, que é a fibra óptica. Então vamos lá. Bem, o cabo de fibra óptica. Hoje em dia, o cabo de fibra óptica é o tipo de transmissão mais rápido que existe, né? Ele veio substituindo as transmissões de rede sem fio e também o cabeamento de par trançado e outros cabos, né, que trabalham com fios de cobre. Esse cabo ele é constituído da seguinte forma: nós temos uma cobertura plástica, né? Depois, ele tem vários fios de fibras que ficam dentro do cabo. Então, cada fio de fibra, ele é constituído por 3 materiais. Nós temos uma camada de plástico, que é a camada externa. Temos uma camada que reflete a luz que viaja pela fibra óptica. E temos a fibra, que é feita de vidro. E o vidro, ele é feito da areia. Geralmente, dentro de um cabo de fibra, nós temos um material chamado Kevlar. E ele é um material que dá uma certa proteção para os fios de fibra, visto que eles são bastante flexíveis. Esse material também é utilizado nos coletes à prova de bala. Então, é para proteger os fios, para que eles não se quebrem tão facilmente. Alguns cabos de fibra óptica também possuem um material gelatinoso, que fica em volta aqui, ó, de cada fio. Esse material gelatinoso, né, que fica em volta dos fios de fibra, é para evitar que eles ressequem ou para que eles se quebrem com tanta facilidade. Então, esse material gelatinoso dá uma certa flexibilidade, né? Os fios podem sofrer atrito uns com os outros e não quebram tão facilmente. Bem, o cabo de fibra óptica, o que ele transmite, né? Ao contrário dos outros cabos que nós já estudamos, que é o cabo coaxial, o cabo de par trançado, ele transmite sinais luminosos. Então, o que está trafegando dentro do cabo é luz. E luz, gente, ainda é, né, aquilo que a gente tem de maior velocidade, tá? Então, a luz é o que nós temos de mais rápido. Por isso que construíram um cabo que transmite luz. Tipos de fibra óptica. Nós temos 2 tipos de fibra óptica, tá? Nós temos diversos fabricantes e vários cabos com diversas quantidades de fios de fibra dentro do seu cabo. Com ou sem material gelatinoso, com ou sem guia, mas tipos de fibra nós só temos 2, que é o tipo monomodo e o tipo multimodo. O tipo monomodo, gente, também é representado pela sigla SM, que significa single mode. Temos o tipo multimodo, que tem a sigla MM, que significa multimode. Então vamos lá. Tipo multimodo ou single mode é uma fibra que possui um núcleo muito mais fino do que o tipo multimodo. Geralmente esse núcleo ele possui de 8 a 10 microns de diâmetro. Costuma ser até mais fino do que um fio de cabelo, né? Esse tipo de fibra, ele só pode atender um sinal por vez. Então, a gente percebe que nos cabos de fibra monomodo, a gente tem menos dispersão, ou seja, menos perda de sinal luminoso. O tipo monomodo possui vários quilômetros entre o transmissor e o outro. O que isso significa, gente? Significa que quando você vai utilizar distâncias maiores entre um ponto e outro, né, para colocar fibra óptica, você utiliza fibra monomodo. Quando os pontos, né, quando o transmissor e o receptor são mais próximos um do outro, aí a gente utiliza a fibra multimodo. Bem, o tipo de fibra multimodo, também representado pela sigla MM, né, de multimode, possui núcleos bem mais espessos que da fibra monomodo. Tipicamente, esses núcleos possuem de 62,5 microns de diâmetro. Então, vamos pensar aqui. A monomodo, os fios de fibra possuem de 8 a 10 microns. Então, se a multimodo possui 62,5 microns, significa que ela é mais ou menos
6 vezes mais espessa, né, mais grossa do que o fio monomodo. Bem, esse tipo de fibra, ele atende vários sinais ao mesmo tempo. Então, enquanto que na monomodo é um sinal por vez, na multimodo são vários sinais ao mesmo tempo. Na fibra multimodo, o cabo trabalha com distâncias de no máximo 3 quilômetros, visto que acima disso começam a ocorrer perdas. Vantagens das fibras óticas. Bem, uma das primeiras vantagens é que possui pouca perda na transmissão de dados. Isso porque elas transmitem sinais luminosos. Elas suportam frequências de transmissão bem altas. Esse tipo de cabo não sofre interferência eletromagnética, porque trabalha com sinal luminoso, sinal, né, que tem bastante segurança. E a gente tem uma grande vantagem, que a matéria-prima é abundante na natureza. Então, olha só, a fibra ótica é feita de vidro e o vidro é feito de areia, e a areia nós temos muito na natureza. Desvantagens da fibra ótica. A primeira desvantagem está relacionada à sua fragilidade. Como é um fio muito fino, né, feito de vidro, ele se quebra facilmente se ele não tiver nenhum material que o proteja, tá? É um tipo também caro de cabo comparado com os outros, tanto para compra quanto para manutenção. Conversor de sinal. Vamos pensar aqui, olha, os computadores trafegam sinais digitais, né, e sinais elétricos. Já a fibra ótica, o cabo, já transmite sinal luminoso. Então, gente, é necessário ter um equipamento que converte os sinais luminosos em sinal elétrico ou o contrário. O equipamento que faz isso é chamado de transceivers ou conversores. Aqui a gente tem um modelinho de conversor, que é o mais utilizado. Olha só, esse modelinho aqui, observem que aqui, ó, tá chegando um cabo de par trançado, que é um cabo que transmite sinal elétrico. Esse sinal elétrico está sendo convertido e saindo aqui, ó, numa fibra ótica através de sinal luminoso, tá? Então, esse conversor é o mesmo desse aqui, ó. Tá mostrando aqui que aqui tem um conector RJ45 e aqui um conector para fibra ótica. Só que o problema desse conversor, que ele depende, né, de energia elétrica, nesse caso, tiver uma pane de energia, não tiver energia suficiente para alimentar o aparelho, ele deixa de fazer as conversões e com isso a rede cai. Uma alternativa para esses conversores tradicionais foi a criação desse equipamento aqui, ó, que é o mini, a gente chama de mini GBIC. O que é o mini GBIC? Eles parecem muito com pendrive, tá vendo? Ele recebe uma fibra e esse mini GBIC é colocado diretamente num switch. Aqui, olha, nós temos um switch normal, um switch, né, com conectores RJ45. Esse aqui tá com 8 portas, né? Então a gente poderia interligar 8 computadores com par trançado. E a gente tem 2 portas aqui, ó, que são utilizadas para mini GBIC, né, para você colocar conversores de fibra ótica, SFP1 e SFP2. Se eu tenho uma rede com 8 máquinas, né, dentro de uma mesma sala, eu não vou usar fibra ótica entre essas 8 máquinas. Provavelmente a gente vai usar par trançado porque o custo é menor. Então você interliga um cabo de par trançado na placa de rede que fica no computador até o switch, no caso aqui ligando essas 8 portas, tá? Aí se esse switch você quiser interligar com computadores que estão bem distantes dessa sala, em outra sala muito mais distante, o que a gente faz? Aí a gente utiliza fibra ótica. Aí para poder fazer a conversão, a gente utiliza o mini GBIC, aí coloca o mini GBIC nessas 2 portas, tá? Cordões de ligação. O que são cordões de ligação? É, na verdade, um cabo de fibra ótica que já vem com os conectores prontos, né? Os conectores já são confeccionados de fábrica. Então, gente, ao contrário do cabo de par trançado, né? No cabo de par trançado, o que a gente fazia? A gente tem que fazer o conector manualmente, né? Precisa de um alicate específico, mas o processo é feito manualmente. No cabo de fibra ótica, a gente utiliza o cabo normal que vem numa bobina, cabo preto,
e utiliza o pet cord de fibra ótica que já vem com conector. Então esse é um pet cord de fibra ótica, a gente tem vários, tá? E cada um deles tem um tipo de conector. E essas cores são diferentes justamente para você perceber que eles têm conectores diferentes, tá? Extensões ópticas. Bem, extensão óptica é muito parecido com pet cord de fibra ótica, com cordão de ligação. Qual que é a diferença? Bem, a extensão óptica eu só tenho um fio de fibra óptica. Lá no cordão de ligação eu tenho, geralmente 2 fios, porque eu tenho 2 conectores. E por que eu tenho 2 conectores? Bem, gente, em fibra ótica trabalha com o modo full duplex. Então, o que é o modo full duplex? O transmissor e o receptor podem enviar e receber dados ao mesmo tempo. Então, eu preciso de ter um canal que envia os dados e o outro que recebe, para que aconteça essa transmissão de forma simultânea. Conectores de fibra ótica. Bem, gente, fibra ótica tem muito tipo de conector. A gente tem os conectores tanto para a fibra multimodo quanto para a fibra monomodo. Então, vamos pegar um tipo de conector aqui, que é um conector que é muito utilizado hoje em dia, que é um conector, que a gente fala que é mais moderno, é o conector LC. Então, eu tenho LC para fibra monomodo e tenho LC para fibra multimodo. Ó. E tem uma sigla aqui diferente entre eles. Eu tenho PC e o APC. O que significa esse PC e APC? Gente, isso é o tipo de polimerização, que é um processo que é feito na ponta da fibra. Então, aqui na pontinha da fibra, eles fazem tipo um lixamento para que haja menos perda possível na hora da conexão entre o conector e o equipamento que está recebendo esse sinal luminoso vindo da fibra ótica. Bem, gente, entre os técnicos em informática, como são muitas siglas, geralmente a gente dá alguns nomes para essas siglas. Então, o ST a gente chama de sapo tatu, o SC de sapo casa e o LC de lápis casa, tá? Então, entre esses 3 aqui, o mais moderno, o que tem menor perda, é o LC. Aqui nós estamos falando da fusão. O que é a fusão? O método de fusão de fibra é o método mais utilizado para você interligar uma fibra na outra, pois esse método gera menor perda de atenuação em relação ao método por emendas mecânicas, além de uma estrutura de soldagem mais eficaz e segura, garantindo assim eficiência em toda a rede. Você coloca uma ponta de uma fibra de um lado e do outro e a máquina vai realizar o processo de fusão. Ela vai aquecer o vidro a uma temperatura altíssima, E essa temperatura faz com que o vidro ele fique mole, fazendo com que um lado, da fibra se una ao outro, tá? E aí a gente tem uma perda muito menor comparado com as emendas mecânicas. Essa máquina de fusão, a gente tem diversas delas no mercado e cada uma com um preço. Então, a gente tem máquinas aí variando de 20 a 30 mil reais, tá? O que possui de diferente entre elas é que algumas identificam os tipos de fibras que são colocados e outras não. Então, essa daqui, por exemplo, é uma máquina que é igual à máquina que nós temos no Instituto, lá no Campo São João Evangelista. Essa máquina, ela identifica o tipo de fibra colocado, se é monomodo, se é multimodo. Ela faz a fusão e ela ainda mostra qual que é o total de perda que aconteceu ali naquela fusão. Inclusive, se aquela fusão ficou bem feita ou mal feita, tudo isso a máquina nos mostra, o que facilita muito o trabalho de quem está fazendo a fusão. A gente não pode fundir uma fibra com outra. Olha só, fibra monomodo e multimodo não podem ser fundidas porque elas têm núcleos de tamanho diferente. Uma é mais grossa do que a da outra, o núcleo. Então, o que acontece? Na hora que une uma fibra monomodo com uma multimodo, vai haver um alto índice de perda de sinal, além da velocidade das duas também acabar se diferenciando.
tá? Então, a gente tem que sempre fazer fusão de monomodo com monomodo e multimodo com multimodo. Padrão de cores. Bem, gente, nas fibras, a gente tem um padrão de cores, né? Eles colocam um material, que é tipo um material plástico, que é colocado em volta de cada fio de fibra dentro do cabo. Mas quando você tem um cabo, muitas fibras, né? Para que você não confunda entre uma e a outra, quais são os pares que estão trabalhando, que estão vindo de um determinado lugar e qual que está indo para outro, para você não fazer confusão, é utilizado entre os fabricantes esse padrão de cores. Então, ó, para 2 fibras você tem verde e amarelo, para 4 fibras você tem verde, amarelo, branco e azul. Para 6 fibras tem verde, amarelo, branco, azul, vermelho e violeta. E assim por diante, tá? Então, a gente tem cabos de fibra aí com 12 fibras, com 24 fibras, com 36 fibras, tem números gigantescos, tá bom? Aqui, gente, nós temos os terminadores ópticos. O que são terminadores ópticos? São equipamentos que acomodam as fusões feitas com os cabos de fibra e os petcords. Então, vamos pensar aqui, olha, eu tenho um cabo de fibra, né, que está vindo de um determinado local. Esse cabo, para que eu consiga pegar o sinal que está dentro dele, ele não tem conector. O que tem conector é o petcord. Então, é necessário fazer uma fusão entre o cabo de fibra e o petcord que possui o conector. Quando você faz essa fusão, né, aquele fio ali emendado, ele fica muito fragilizado. Então, você tem que guardar essa fusão dentro de um equipamento. O equipamento utilizado para guardar, para armazenar essas fusões, é o terminador óptico. Ele não faz mais nada a não ser isso. Então, aqui, ó, cada fusão fica dentro de um tubete, né? É um tubinho pequenininho, esse tubo é transparente. Vou mostrar para vocês nas aulas práticas. Então, a fusão fica lá dentro do terminador, tá? E aí vai saindo o petcord. Então, observe esse desenho aqui. Esse desenho aqui tá representando bem o que eu quero, ó. Tá chegando um cabo de fibra. Esse cabo de fibra, dentro dele tem vários fios de fibra. Para cada fio é feita uma fusão. As fusões estão armazenadas aqui dentro. E aí tá saindo vários petcords. Observem que tem aqui, ó, vários conectores, ó. Aqui, se eu não me engano, tem 6 conectores. Isso significa que foram feitas 6 fusões. Significa que esse cabo de fibra chegou com 6 fibras. Ou mais, né? Então, ó, aqui tá mostrando um terminador óptico aberto, né? Totalmente desmontado. Aí é só fechar e fixar esse terminador na parede, num poste ou em qualquer lugar que seja necessário. DIO. O que é o DIO? É um distribuidor interno óptico. O DIO tem uma função semelhante a uma caixa de terminação óptica, porém com uma diferença. Nele, as fibras provenientes do backbone são emendadas às extensões monofibras, também chamadas de pigtails, tá? Pigtail é uma extensão, que eu já mostrei para vocês, de fibra óptica, né? Parece com petcord, mas não é o petcord porque é um fio só. O DIO armazena os pigtails e essas são abrigados dentro da carcaça do DIO, disponibilizando apenas os adaptadores ópticos, ou seja, apenas as conexões. Caixa de passagem. A caixa de passagem é um equipamento muito utilizado nos postos de energia elétrica. De um tempo para cá começou, né, a fazer a passagem dos cabos de fibra utilizando a rede elétrica. Aí vocês vão me perguntar, e não vai ocorrer interferência? Não, não ocorre interferência porque fibra transmite luz e cabo de energia elétrica trafega sinal elétrico. Então, um não vai interferir no outro, tá? Então, essas caixas de passagem, elas são utilizadas nos postes. Então, a gente tem a rede elétrica, passa os cabos ali e entre um poste e outro é colocada uma caixa de passagem. Na caixa de passagem, você coloca as fusões de fibras que são feitas, tá? As fusões que são feitas no cabo,
com os patch cords, tá? E esses patch cords, geralmente, eles interligam as conversores e dos conversores saem par trançado, que vai para algum switch e é distribuído para computadores de um determinado lugar. Splitter. O que é o splitter? É um componente passivo de uma rede óptica que tem a função de distribuir o sinal óptico de uma fibra para várias outras, aumentando assim a ramificação da rede. Gente, é como se fosse um T, igual o T da tomada, né? Você tem uma tomada, você utiliza o T e acaba tendo ali 3 saídas, 3, 4, até 5 saídas. O splitter faz a mesma coisa. Ele sempre pega, né, uma fibra, um sinal e divide esse sinal em vários outros conectores. Então aqui a gente tem, ó, uma fibra que está sendo difundida em várias outras, sendo ramificada em várias outras. Então aqui a gente tem, né, um sinal de internet vindo de algum provedor. Esse sinal chega num modem ou então um roteador, tá? E aí vai sair o quê? Um cabo de rede. Que cabo de rede é esse que vai sair daqui desse roteador? Bem, vai sair um cabo de par trançado. Então, esse cabo de par trançado com o conector RJ45 vai ser interligado a um conversor. Então, pensem comigo, aqui está passando sinal elétrico. Aqui também sinal elétrico. Chegou no conversor, o conversor converteu esse sinal elétrico em sinal luminoso. Então, sai aqui, ó. Então, sai aqui sinal luminoso. E aqui, gente, como tem conector, tem que ser o quê? Um patch cord. Então, patch cord. Aí, o patch cord também tem conectores na outra ponta que você coloca em outro conversor. E do conversor, você sai um par trançado que interliga o computador.